Então, mas de todo modo, o racional é sempre o mesmo, ter uma linha de base, tendo dados demográficos, dados do sistema de informação de saúde, inquéritos populacionais e estudos sobre os fatores de risco, e comparar com um cenário alternativo, que é justamente aqui eu dei um exemplo da intervenção para consumo de sal, mas pode ser uma recomendação para redução da própria obesidade, excesso de peso na população, inclusive trabalhando diferentes grupos etários, de sexo, e a gente trabalha com etapas que, por exemplo, primeiro obter os dados, que aí são todos aqueles que nós vamos precisar de demografia, fator de risco, risco relativo e dados epidemiológicos, parametrizar esses fatores de risco, que traduzindo de uma forma mais simples, é você quantificar isso, por exemplo, se o risco relativo, normalmente, o risco relativo para uma mudança de, falando em sal, por exemplo, para o excesso de peso, você reduzir 1 quilo na população, o risco diminui em X. Então, aí você vai fracionar isso ao longo do tempo e criar uma tendência, normalmente é linear, para atribuir isso, aí você vai distribuir a população ao longo disso e jogar em cima disso os seus dados de linha de base contrafactual e, por fim, como você está trabalhando com modelo, você vai testar a sensibilidade, que é justamente quantos fatores afetam mais ou menos, para saber se o seu modelo está bem calibrado, e a análise de incerteza que eu falei, que justamente é incorporar toda a incerteza dessas premissas que a gente vai trazendo para construir esse modelo para dentro do erro final que a gente está calculando. E como modelos, por exemplo, aqui é um modelo que se baseia em fatores de risco, então, mediando o fator aqui no balanço energético e trazendo a obesidade para ter os desfechos. Então, nós com esse modelo que chama Prime, nós conseguimos, por exemplo, trabalhar dieta, atividade física, até consumo de tabaco e álcool para conseguir avaliar o impacto, estimar o impacto final em termos de todos esses desfechos, alterando isso e tendo em vista esses fatores intermediários, inclusive, e ele inclui a possibilidade de avaliar a mudança de IMC da população, e aí a gente quantifica, justamente aqui mostrando de uma forma diferente, mas aquela questão que eu falava da parametrização, que é com relação ao sal, mas poderia substituir, por exemplo, por quilo de massa corporal que é perdido na população, ou unidade de IMC reduzida na população e por aí vai, que a gente trabalha os riscos relativos, quantifica, parametriza 1 a 1 para cá, pode ser 1, pode ser 0,1, aí depende muito da integração, pode fazer inclusive uma integração disso para não ter, em vez de ser uma escadinha, ter uma integral que faça tudo isso, mas que os riscos relativos vão ser calculados para cada pedacinho disso, e para cada pedacinho nós vamos ter a prevalência e calculando a razão atribuível para cada uma delas, e essa razão atribuível, como ela é a proporção que é daquele desfecho que está associado, e nós simplesmente vamos multiplicar por aquilo que a gente quer ver qual o desfecho, sejam mortes preveníveis, sejam custos atribuíveis, que nós vamos trabalhando. E aqui é um pouco mostrando como a gente tem para resultados que a gente ainda não fez para obesidade, mas já tenho essa parte do meu doutorado que trabalhou com sódio, que nós temos, por exemplo, mortes evitadas de 47 mil mortes anuais pelo excesso de sódio no Brasil, e você transformando isso em anos de vida perdida, ou seja, as mortes precoces, isso equivale a mais de 584 mil anos de vida perdidos por ano que nós temos numa população como a brasileira. E a gente quase consegue trabalhar também com a questão dos próprios custos de hospitalizações, da mesma forma que se fez para a obesidade, e o quanto que, usando aquele método de capital humano, o quanto que significa, por exemplo, que estão quase 600 milhões de dólares ao ano perdidos somente por mortalidade precoce, tendo em vista o impacto que isso tem na economia, na população que é economicamente ativa e está nessa idade não aposentada ainda, que morre precocemente por conta das doenças. E as tabelas de vida multistado que eu falei novamente aqui, é uma representação do modelo de Markov, então você tem a progressão do indivíduo doente, saudável, doente por aquele doença que nós estudamos, morte por outro motivo, e ele pode, é claro, melhorar também, então isso volta. E aí, então, o cenário que a gente tem, justamente que a gente vem trabalhando com esse grupo, eu trabalho junto com o Leandro, mais especificamente até nisso, criando uma tabela de vida multistado específica para a evolução da obesidade e excesso de peso, e trabalhando, inclusive, com vistas a reduzir, para prever o que a gente vai ter em termos de desfechos. Então, são
doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres, incorporando riscos relativos, e é importante, como a gente tem essa questão da incorporação do tempo, a gente pode incorporar, inclusive, o período de latência. Por exemplo, um câncer, ele ele demora um tempo de latência entre uma mudança no fator de risco e o próprio desfecho, que pode chegar a 10 anos. No caso de doenças cardiovasculares já é mais curto, mas um período médio vai ser de 2 a 5 anos, e por aí vai, né? Então, como eu falei, sempre aplica a razão atribuível populacional, e isso vai ser replicado, por exemplo, para incidência, remissão, fatalidade, para calcular o que a gente vai ter no final.